Tem estudante que acredita que os critérios de avaliação no momento de qualificar ou de defender é apresentar de forma descritiva o que realizou na pesquisa, os resultados alcançados, objetivos atendidos e muitas vezes até uma descrição do que o texto apresentou. Quando, na verdade, quando se faz isso, tem feedback negativo no momento da arguição da banca e até se fica em situação complicada diante de perguntas que você não vai saber responder porque não se atentou para aspectos que a banca vai te perguntar que não está no seu slide e muito menos no seu texto. E quais são os critérios de avaliação no momento de qualificar e principalmente de defender, tanto para um mestrado ou um doutorado? Primeira coisa, delimitação do tema, o enfoque dado tanto na pesquisa quanto no texto, porque são processos distintos, o processo da pesquisa e o processo de escrita. E a banca avalia justamente essa integração na sua fala, que é a integração do processo de pesquisa com o processo da escrita. Além da delimitação, ela quer avaliar a consistência teórica, e essa consistência teórica, ela acontece desde o alinhamento, ou vamos dizer assim, a coerência entre problema e objetivos. Se você tem uma questão-problema, o objetivo geral precisa ser parte dessa questão-problema com a inclusão do verbo, que seja analisar, ou identificar, avaliar, compreender, enfim. Mas problema e objetivos precisam estar alinhados. E na sequência, ela quer verificar a coerência metodológica, se a pergunta que você fez condiz com os critérios metodológicos, condiz com cada metodologia adotada, os procedimentos, instrumento de coleta, modalidade de abordagem, seja qualitativa, quantitativa ou mista, né, se for o caso. Se a sua questão-problema dá a entender de que há algo prático a ser implementado, ou seja, uma pesquisa de natureza ação, a face metodológica precisa ter essa dimensão interventiva de ação, ou seja, de prática. Sem isso, certamente, identifica alguma disfunção, alguma incoerência metodológica. Além dessa coerência metodológica, a banca quer avaliar a organização. A organização, se a sua fala condiz com aquele percurso discursivo que está no seu texto. Por exemplo, qual é o ponto de partida no momento de você iniciar a sua apresentação? Precisa ser naturalmente com a contextualização do problema, a identificação da lacuna, a justificativa, aquilo que vai nortear todos os elementos seguintes do tripé da sua pesquisa, que é objetivos e metodologia. Então, você precisa começar pela face da questão-problema, pela contextualização do problema, identificação da lacuna, para situar, inclusive, a banca de onde você fala, de que lugar você fala, né, para defender aí o seu estudo. E na sequência, apresentar os elementos seguintes de acordo à organização textual. E isso é um critério que é avaliativo no momento da arguição com a banca, que é a de organização. Essa organização, ela precisa estar alinhada com a progressão temática, de a banca compreender o raciocínio que você traçou nesses dois processos distintos, que é da pesquisa e da escrita. Além do mais, ela vai verificar a originalidade do tema, a relevância, a contribuição da sua pesquisa para o campo da área de estudo. E lembre-se de que os critérios de avaliação são de componentes que fazem parte dos mais diversos, vamos dizer assim, das mais diversas identidades científicas, teóricas, metodológicas. Por quê? Não é só a pessoa especificamente da sua área que vai te avaliar. Pode ter componente da banca que é de uma área afim.
ou que é da mesma área, mas que tem uma linha de pesquisa, uma sublinha, de certa forma, um pouco distinta daquilo que você vai defender. Então, é necessário você se preparar para esse tipo de questão. A fundamentação teórica, por exemplo, que costuma ter uma avaliação nessa apresentação, que é no momento da defesa, é se você vai descrever os estudos ou se você vai apresentar de forma fundamentada a sua visão interpretativa, a sua visão científica dos estudos que você utilizou no seu texto. Porque para além de descrever estudos ou de comparar o que um é diferente do outro, é necessário apresentar a construção de significado, que é a essência de toda a defesa, tanto de uma dissertação quanto de uma tese, né? No caso do doutorado. A construção de significado, a contribuição da pesquisa é o essencial que, vamos dizer assim, que a banca vai avaliar, né? Além dos pormenores aí, discursivos e metodológicos, mas é o que a banca vai ter como foco, como critério de avaliação a apresentação dessas dimensões. E aí, se você quer saber mais em como se preparar de forma estratégica, segura, tanto para a qualificação quanto para a defesa, tem um link na bio de uma aula que eu falo sobre isso, e toda quarta-feira às 20 horas eu estou ao vivo no YouTube com aulas de escrita acadêmica que vão fazer você destravar tanto a escrita quanto aí o processo de qualificação e de defesa. Eu aguardo você.